possibilidade era a reabilitação. Para Michael, o difícil não foi largar a cocaína, foi imaginar o que fazer a seguir. Depois de largar, ele foi tomado por todas as emoções negativas que andara mascarando com drogas. Quando não estava se sentindo triste, zangado e envergonhado, não sentia nada de nada, o que, possivelmente, era pior. Então, ele se deparou com algo que lhe deu esperança. Na primeira vez que aconteceu, foi por acaso, ele me contou. Eu vinha fazendo aulas de tênis de manhã bem cedinho, uma maneira de me distrair nos primeiros dias de abstinência. Mas uma hora depois da prática e da chuveirada, eu ainda ficava suando. Comentei com meu professor de tênis, e ele sugeriu tentar uma chuveirada fria. Foi um pouco dolorosa, mas apenas por alguns segundos, até meu corpo se acostumar. Quando saí, me senti surpreendentemente bem, como se tivesse tomado uma boa xícara de café. Nas 2 semanas seguintes, comecei a notar que meu humor melhorava depois de uma ducha fria. Pesquisei sobre terapia de água fria na internet e encontrei uma comunidade de pessoas que tomam banho gelado. Pareceu meio louco, mas eu estava desesperado. Seguindo as orientações delas, passei de chuveiradas frias a encher a banheira com água fria e me enfiar dentro. Isso funcionou ainda melhor, então acrescentei gelo à água da banheira, para baixar ainda mais a temperatura, por volta de 12 graus Celsius. Entrei numa rotina de me enfiar na água gelada por 5 a 10 minutos toda manhã e novamente logo antes de ir para a cama. Fiz isto diariamente pelos 3 anos seguintes. Foi fundamental para minha recuperação. Qual é a sensação de se enfiar na água fria? Perguntei. Tenho aversão por água fria e não poderia tolerar aquelas temperaturas nem por alguns segundos. Nos primeiros 5 a 10 segundos, meu corpo fica gritando: pare, você está se matando. É doloroso a esse ponto. Posso imaginar. Mas penso que é um tempo limitado, e vale a pena. Depois do choque inicial, minha pele fica entorpecida. Assim que saio, sinto-me eufórico. É exatamente como tomar uma droga por diversão, por exemplo, êxtase ou analgésicos. Incrível. Me sinto ótimo durante horas. Durante a maior parte da história humana, as pessoas se banharam em água fria. Só os que viviam perto de uma fonte natural quente podiam, regularmente, desfrutar um banho quente. Não é de se estranhar que as pessoas, então, ficassem mais sujas. Os antigos gregos desenvolveram um sistema de aquecimento para banhos públicos, mas continuaram a defender o uso de água fria para tratar diversas enfermidades. Na década de 1920, um fazendeiro alemão chamado Vincenz Presnitz incentivou o uso da água gelada para curar todo tipo de problemas físicos e psicológicos. Chegou a ponto de transformar sua casa em um sanatório para tratamento com água gelada. Desde o aparecimento do encanamento e do aquecimento modernos, os banhos e as duchas quentes tornaram-se a norma, mas ultimamente a imersão em água gelada voltou a ficar popular. Atletas de endurance afirmam que a água gelada acelera a recuperação muscular. O sotite chover, também chamada de chuveirada James Bond por ser um hábito do agente 007 nos romances de Ian Fleming, está novamente popular e consiste em terminar uma ducha quente com, no mínimo, 1 minuto de ducha fria. Gurus que emergem em água gelada, como o holandês Wim Hof, tornaram-se celebridades pela capacidade de permanecer por horas seguidas em temperaturas quase congelantes. Cientistas da Universidade Carolina, em Praga, publicaram no European Journal of Applied Psychology um experimento no qual 10 homens foram voluntários para submergir, com a cabeça para fora, em água gelada, 14 graus Celsius, durante 1 hora. Usando amostras de sangue, os pesquisadores mostraram que as concentrações de dopamina no plasma, sangue, aumentaram 250% e que as concentrações de norepinefrina aumentaram 530% como resultado da imersão em água gelada. A dopamina aumentou gradual e progressivamente durante o banho gelado e permaneceu elevada por 1 hora depois do seu término. A norepinefrina aumentou precipitadamente nos primeiros 30 minutos, estabilizou-se nos 30 minutos finais e caiu para 1/3 na hora seguinte, mas permaneceu elevada bem acima do patamar mesmo na segunda hora depois do banho. Os níveis de dopamina e de norepinefrina resistiram bem além do próprio estímulo doloroso, o que corrobora a declaração de Michael: logo depois que saio, me sinto ótimo durante horas. Outros estudos que examinaram os efeitos cerebrais da imersão em água gelada em humanos e animais mostram elevações semelhantes em neurotransmissores de monoaminas, dopamina, norepinefrina, serotonina, os mesmos neurotransmissores que regulam o prazer, a motivação, o humor, o apetite, o sono e a prontidão. Além dos neurotransmissores, demonstrou-se que o frio extremo em animais promove crescimento neuronal, o que é ainda mais notável, uma vez que se sabe que os neuroníons alteram sua microestrutura em reação a apenas um pequeno conjunto de circunstâncias. Christina G. von der Rohe e seus colegas estudaram os cérebros de esquilos terrestres hibernados. Durante a hibernação, tanto a temperatura corporal quanto a do cérebro caem de 0,5 graus Celsius a 3 graus Celsius. Em temperaturas congelantes, os neuroníons de esquilos terrestres hibernados parecem árvores espigadas com poucos galhos, dendritos, e ainda menos folhas, microdendritos. No entanto, conforme o esquilo terrestre hibernado é aquecido, os neuroníons mostram um notável recrescimento, como uma floresta transitória no auge da primavera. Esse recrescimento ocorre rapidamente, rivalizando com o tipo de plasticidade neuronal visto apenas no desenvolvimento embrionário. Os autores do estudo escreveram o seguinte sobre suas descobertas: as mudanças estruturais que observamos no cérebro do animal que hiberna estão entre as mais dramáticas encontradas na natureza. Considerando que o alongamento dendrítico pode chegar a 114 micrômetros por dia no hipocampo do embrião em desenvolvimento do macaco rhesus, os animais que hibernam apresentam mudanças semelhantes em apenas 2 horas. A descoberta acidental de Michael sobre os benefícios da imersão em água gelada é um exemplo de como a pressão no lado do sofrimento da balança pode levar a seu oposto, o prazer. Ao contrário da pressão no lado do prazer, a dopamina decorrente da dor é indireta e potencialmente mais duradoura. Então, como ela funciona? A dor leva ao prazer com a ativação dos próprios mecanismos regulatórios homeostáticos do organismo. Neste caso, o estímulo inicial da dor é seguido por gremlins pulando no lado do prazer da balança. O prazer que sentimos é a resposta fisiológica natural e reflexiva do nosso corpo à dor. A mortificação da carne de Martim Lutero por meio do jejum e do autoflagelo deve tê-lo deixado um pouquinho eufórico, ainda que fosse por motivos religiosos. Com intermitente exposição à dor, nosso ponto natural de ajuste hedônico pesa para o lado do prazer, tanto que, com o tempo, ficamos menos vulneráveis à dor e mais aptos a sentir prazer. No final da década de 1960, cientistas conduziram uma série de experimentos em cachorros, 3 que, devido à óbvia crueldade dos experimentos, não seriam permitidos hoje, mas mesmo assim proporcionaram importantes informações sobre homeostase cerebral, ou equilíbrio da balança. Depois de ligar as patas traseiras do cachorro a uma corrente elétrica, os pesquisadores observaram: o cachorro pareceu apavorado nos primeiros choques.
Guinchava e se debatia, suas pupilas dilataram, os olhos saltaram, o pelo arrepiou-se, as orelhas deitaram-se para trás, o rabo enrolou-se entre as pernas. Foram vistas defecação e urinação expulsivas, juntamente com muitos outros sintomas de intensa atividade do sistema nervoso autônomo. Depois do primeiro choque, quando o cachorro foi liberado das correias, ele se moveu lentamente pela sala, parecendo furtivo, hesitante e arredio. Durante o primeiro choque, a frequência cardíaca do cachorro subiu para 150 batidas por minuto acima do patamar de repouso. Quando o choque terminou, a frequência cardíaca caiu para 30 batidas abaixo da linha básica durante um minuto completo. Com os choques elétricos subsequentes, seu comportamento mudou gradualmente. Durante os choques, os sinais de terror desapareceram. Em vez disto, o cachorro pareceu dolorido, incomodado ou ansioso, mas não apavorado. Por exemplo, ele gania, em vez de gritar, e não urinou mais, nem defecou ou se debateu. Depois, quando solto repentinamente ao final da sessão, o cachorro correu por ali, pulou nas pessoas, abanou o rabo, no que chamamos, no momento, um ataque de alegria. Com os choques subsequentes, a frequência cardíaca do cachorro subiu apenas levemente acima do patamar de repouso, e apenas por alguns segundos. Terminado o choque, a frequência cardíaca diminuiu fortemente para 60 batidas por minuto abaixo do patamar de repouso, o dobro da primeira vez. Levou 5 minutos completos para que a frequência cardíaca voltasse ao patamar de repouso. Com repetidas exposições a estímulos dolorosos, o humor do cachorro e a frequência cardíaca adaptaram-se igualmente. A reação inicial, dor, ficou mais curta e mais fraca. A reação posterior, prazer, ficou mais longa e mais forte. Dor transformada em hipervigilância transformada em um ataque de alegria. Uma frequência cardíaca elevada, consistente com uma reação de luta ou fuga, transformou-se numa elevação mínima da frequência cardíaca, seguida por prolongada bradicardia, frequência cardíaca reduzida, vista em estados de relaxamento profundo. Não é possível ler esse experimento sem sentir pena do animal submetido a essa tortura. No entanto, o chamado ataque de alegria sugere uma possibilidade tentadora. Ao pressionar o lado da balança para a dor, poderíamos conseguir uma fonte mais duradoura de prazer? Não é uma ideia nova. Antigos filósofos observaram um fenômeno semelhante. Sócrates, como foi registrado por Platão em Razões de Sócrates para não temer a morte, refletiu sobre a relação entre sofrimento e prazer, mais de 2000 anos atrás. Como parece estranha essa coisa que os homens chamam prazer. E como, curiosamente, está relacionada com o que é pensado como seu oposto, o sofrimento. Os dois nunca serão encontrados juntos em um homem, no entanto, se buscar um deles e o obtiver, está quase fadado a sempre receber também o outro, exatamente como se ambos estivessem ligados a uma mesma cabeça. Onde quer que um se encontre, o outro segue atrás. Assim, no meu caso, já que senti dor na minha perna por causa dos grilhões, parece que o prazer veio em seu encalço. Em 1969, a cardiologista estadunidense Ellen Taussig publicou um artigo na revista American Scientist em que descreveu as experiências de pessoas atingidas por raios e que sobreviveram para contar a respeito. O filho do meu vizinho foi atingido por um raio quando estava voltando de um campo de golfe. Foi atirado no chão. Seu short ficou em trapos, e ele teve queimadura nas coxas. Quando seu amigo levantou, ele gritou, estou morto, estou morto. Suas pernas estavam entorpecidas e azuis, e ele não conseguia se mexer. Quando chegou ao hospital mais próximo, estava eufórico. Sua pulsação estava muito baixa. Esse relato lembra o ataque de alegria do cachorro, incluindo a pulsação reduzida. Todos nós experienciamos alguma versão de dor dando lugar ao prazer. Talvez, como Sócrates, você tenha notado uma melhora de humor depois de um período doente, ou sentido uma euforia de corredor, depois de se exercitar, ou tido inexplicável prazer num filme de terror. Assim como a dor é o preço que pagamos pelo prazer, o prazer também é nossa recompensa pela dor. A ciência da hormese. A hormese é um ramo da ciência que estuda os efeitos benéficos da administração de pequenas a moderadas doses de estímulos tóxicos e ou dolorosos, tais como frio, calor, mudanças gravitacionais, radiação, restrição alimentar e exercício. Hormese vem do grego antigo hormai, colocar em movimento, impelir, incitar. Edward J. Calabrese, toxicologista estadunidense e um líder no campo da hormese, descreve esse fenômeno como as respostas adaptativas dos sistemas biológicos a moderados desafios ambientais ou autoimpostos, pelos quais o sistema aprimora sua funcionalidade e ou tolerância para desafios mais severos. Minhocas expostas a temperaturas acima dos seus preferidos 20 graus Celsius, 35 graus Celsius durante 2 horas, viveram 25% de tempo a mais e tiveram 25% a mais de probabilidade de sobreviver a temperaturas altas subsequentes do que as minhocas não expostas. Mas o calor em excesso não foi bom. 4 horas em oposição a 2 horas de exposição ao calor reduziram a tolerância subsequente ao calor e diminuíram em um quarto o período de vida. Drosófilas colocadas em uma centrífuga girando por um prazo de 2 a